Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Nintai Invest. Eu me chamo Luan Batalha e no vídeo de hoje vamos falar sobre a análise dos resultados trimestrais e anuais da Auren Energia. Vamos analisar a saúde financeira da empresa, a análise do peso da dívida, da alavancagem nos resultados e nos dividendos da empresa, o custo de oportunidade que a gente pode estar perdendo por continuar investindo na Auren Energia e as perspectivas futuras, se vale a pena ou não investir na Auren Energia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Então, aqui nos destaques do quarto trimestre de 2024, a Auren Energia trouxe o seguinte, que o EBITDA ajustado pro forma foi de 3,3 bilhões em 2024 e que teve aí um novo capítulo na história da Auren após a conclusão de aquisição da AS Brasil em 31 de outubro de 2024, resultando na criação da terceira maior empresa de geração do Brasil com uma capacidade de 8,8 gigawatts e um portfólio equilibrado entre energia hidrelétrica, eólica e solar. Capturou sinergias já nesse primeiro trimestre de aquisição da AS Brasil, com 43,5 milhões de sinergias capturadas, e em 2025 acredita-se que essas sinergias podem chegar a 250 milhões. A melhoria de alguns ativos adquiridos, a gestão da estrutura de capital, onde eles emitiram uma dívida de 2,5 bilhões em debêntures com um custo competitivo, praticamente o CDI mais 0,6%, é líder na comercialização de energia no ambiente regulado e no ambiente livre, que nós vamos ver um pouco mais à frente, e o destaque financeiro fica para o EBITDA ajustado pro forma, que atingiu quase 900 milhões de reais e 3,3 bilhões em 2024, mas a gente vai ver o significado disso um pouco mais à frente. A visão geral do portfólio da Auren Energia, os parques eólicos e solares, a distribuição no país, então é bem concentrada na região nordeste, na região sudeste do país, na região sul do país também, a capacidade instalada de 8,8 gigawatts, só de hidrelétricas 4,7, eólicas 3,2 e solar 0,9. O desempenho operacional dos ativos hidrelétricos foi 16% inferior no quarto trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, devido ao cenário hidrológico desfavorável em 2024. Então a gente consegue ver nesse gráfico aqui de baixo que a garantia física ela permaneceu constante, enquanto a geração de energia hidrelétrica ela oscilou abaixo da capacidade da garantia física da empresa. Fez com que a empresa gerasse menos energia hidroelétrica do que o seu potencial. O desempenho operacional dos ativos eólicos foi muito bom, atingiu 1,2 gigawatts médio no quarto trimestre de 2024, um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente pela entrada em operação definitiva dos complexos eólicos Tucano e Cajuína, e foi parcialmente compensado pelo menor recurso eólico e restrições de geração que nós vamos ver em seguida. O que está acontecendo? O setor de energia solar e eólica pede ressarcimento de perdas após o governo impedir a produção. Então, o governo pediu que as empresas não gerassem energia eólica e solar dentro de toda a sua plena capacidade, porque isso poderia sobrecarregar o sistema elétrico nacional. Então, as empresas foram obrigadas a não gerarem essa energia. Portanto, isso acabou trazendo um custo para as empresas. As empresas calculam que, em relação à energia eólica, 1,7 bilhão em energia deixou de ser vendido. Já as produtoras de energia solar, em torno de 673 milhões em 2024. E por isso, as empresas estão entrando aí na justiça para tentar reaver essas perdas. E isso ainda está em trâmite. Então é bem possível que as empresas não consigam ressarcir essa perda, e a Auren foi uma delas. A empresa tem uma posição de liderança consolidada na comercialização de energia, é o principal core business da empresa, aí em primeiríssimo lugar, com 6,2 gigawatts médios comercializados, mas a gente percebe que não tem uma grande distância para o segundo colocado. A atuação nos segmentos de clientes, principalmente no setor corporate, de grandes empresas, e depois no atacado e no mercado regulado. No varejo ainda está muito incipiente a venda da Auren.
No balanço de energia, a gente vê que a empresa vendeu 8,3 gigawatts médios de vendas totais, tanto no ambiente de contratação regulado pela Enel, quanto no ambiente de contratação livre, onde as empresas compram energia de qualquer produtor e negociam ali livremente o contrato de preço. Então, em 2024, a quantidade de venda foi 2 vezes superior à garantia física da Auren. Então, como a Auren acabou vendendo muita energia além do que a sua capacidade física permitia, a Auren teve que comprar energia de terceiros para poder honrar esses contratos, e isso acabou ocasionando um problema no balanço da empresa. Afinal de contas, ela teve que comprar por um preço acima do que ela esperava para poder honrar esses contratos e acabou tendo ali um certo prejuízo, que nós vamos ver mais à frente. A empresa tem conseguido já contratar parte da sua capacidade de geração para até 2028. A gente consegue perceber aqui embaixo o nível de contratação em 2024 foi de 99%, em 2025 97% da capacidade produtiva da Auren já está contratada, em 2026 95% e só em 2027 que começa a cair para 84%, em 2030 a 34%, 67% já está contratado. Então, ao longo desse tempo, a empresa vai fazer novos contratos com reajuste de preço e isso vai garantir uma receita maior para a Auren. Então, 90% de toda a capacidade produtiva da Auren de 2025 a 2028 já está contratado, com um preço médio de 150 megawatts-hora de energia comercializada de 2025 a 2028, e isso agregará em 302 milhões em margens adicionais para os períodos futuros. O desempenho financeiro da empresa decepcionou bastante, então ela adquiriu a AES Brasil em outubro de 2024. Aqui nós temos a visão pro forma não auditada, onde ela faz o seguinte: como ela adquiriu a AES Brasil em outubro de 2024, ela simula um cálculo como se ela tivesse adquirido no dia 1º de janeiro de 2023, para a gente poder fazer a comparação. No quarto trimestre de 2024, em comparação ao quarto trimestre de 2023, a receita líquida cresceu 35%, isso por conta da aquisição da AES Brasil e alguns ativos que entraram em operação. Porém, se nós compararmos a receita de 2024 em relação a 2023, a gente percebe apenas um acréscimo de 18% anual. Então, a empresa adquiriu a AES Brasil, mas por enquanto não conseguiu colocar todo o seu potencial para a geração de receita. O EBITDA teve uma queda de 13% do quarto trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2024, mesmo com a aquisição e operação de alguns ativos da AES Brasil, o que é muito preocupante. E em 2024 também uma queda de 5% em relação a 2023, mesmo com os ativos da AES Brasil em operação. E aqui ele traz os principais efeitos sobre o EBITDA: um custo com compra de energia, o que aumentou o volume transacionado na comercializadora, e isso aliado aos contratos para equalizar o balanço energético da geradora, ou seja, ela tinha um contrato e não conseguiu produzir energia o suficiente para vender e honrar esses contratos, ela teve que ir ao mercado comprar essa energia, e isso acabou elevando os custos da empresa, o que reduziu o EBITDA anual. Aqui nós saímos já da apresentação do quarto trimestre e estamos no documento Release, também disponibilizado pela empresa. A tabela 20 faz um resumo, mostra o crescimento da receita de um trimestre para o outro de 35% e uma variação anual de 17,7% de 2024 em relação a 2023. Porém, a gente observa aqui um detalhe importante: o custo com compra de energia, que no quarto trimestre de 2023 foi de quase 1,3 bilhões, já no quarto trimestre de 2024 esse custo quase que dobrou, chegando a 87% de custo. Então isso impactou negativamente o EBITDA, e se nós olharmos em relação ao ano 2024 em relação a 2023, o crescimento
com o custo de compra de energia chegou a subir 41% aproximadamente. Também teve os encargos do uso da rede elétrica, que também aumentou quase 15% ano contra ano. A margem líquida da empresa, mesmo com a receita líquida aumentando, a margem líquida foi menor devido a esses custos com compra de energia e os encargos do uso de energia elétrica, e isso reduziu ano contra ano em 9 pontos percentuais a margem líquida da empresa. Ainda é uma margem líquida boa, porém os custos da empresa é o que tem pesado. Aqui nós vemos um crescimento com custos e despesas de pessoal, materiais, serviços e outros de 7,7%, então bem em linha com a inflação do ano de 2024. E aqui uma coisa que pesou foi a marcação ao mercado dos contratos futuros de compra de energia, onde a empresa acabou perdendo dinheiro. Aqui embaixo nós vemos o EBITDA ajustado e vemos que ano contra ano caiu 5%. Finalmente, o resultado líquido do quarto trimestre de 2024, um prejuízo de 363 milhões e em relação ao ano, um prejuízo de 32,6 milhões. Aqui está o endividamento da empresa, até para nós entendermos porque a empresa operou no prejuízo tanto no trimestre como no ano inteiro de 2024. Nós vemos que a dívida bruta da empresa de dezembro de 2023 a dezembro de 2024 cresceu quase 52%, a dívida líquida cresceu 52,3%, o EBITDA ajustado caiu 5% no ano, como nós vimos, e a alavancagem da empresa saiu de 3,6 para 5,7 dívida líquida sobre EBITDA ajustado. Então a empresa está muito alavancada e a gente percebe nesse gráfico a alavancagem da empresa, a dívida bruta total de 18,9 bilhões em dezembro de 2024 e aqui o perfil da dívida. Nós vemos que 66% do perfil da dívida é de IPCA mais 5,7%, porém nós estamos num período inflacionário no Brasil e se esse IPCA disparar, a empresa acaba tendo um serviço financeiro da dívida mais caro, ficando mais endividada e prejudicando mais ainda o resultado da empresa. Nós temos 20% da dívida da empresa atrelada ao CDI, mais 1,1%, e 13% atrelada à taxa de juros de longo prazo, mais 2,3%. Então perceba que a empresa está muito endividada e para honrar com os compromissos de curto prazo, a empresa emitiu debêntures de 2,5 bilhões. O cronograma de amortização é de 5,9 anos em média, então a empresa está com um caixa de 8 bi, porém em 2025 vai pagar 2 bi, em 2026 mais 1,5 bi, em 2027 quase 2,5 bilhões e a maior parte da dívida será paga aqui em 2028 e a partir de 2030. Então, como a empresa está em um processo de desalavancagem, a empresa dificilmente pagará dividendos. Seria até irresponsabilidade da gestão pagar algum tipo de dividendo agora, sendo que o serviço da dívida está muito caro. E aqui nós vemos a Auren, que está sendo negociada próximo aos R$8, uma desvalorização de 35% nos últimos 12 meses, um PL de 35 vezes lucro, ou seja, a empresa está muito cara e acredito eu que esse PL ainda está distorcido, que a empresa esteja mais cara do que esses indicadores estejam mostrando. Em relação ao valor patrimonial, realmente a empresa está muito descontada, porém a empresa não está conseguindo gerar resultados suficientes para reduzir esse PL e todo o rendimento gerado pela empresa será utilizado possivelmente para a redução da alavancagem da empresa. E isso compromete os dividendos da empresa tanto em 2025 quanto em 2026. Provavelmente a empresa continuará nesses patamares de preço até a sua alavancagem diminuir, o que vai acontecer lá para 2027 e 2028. Então aqui nós vemos a relação da Auren com o Ibovespa e o IFIX de 2020 para 2025, ou seja, nos últimos 5 anos, foi um péssimo negócio ter investido em Auren Energia, mesmo com os dividendos que a empresa pagou, dividendos aqueles que foram não recorrentes, derivados de uma indenização da usina Três Irmãos que a Auren recebeu e acabou distribuindo para os seus acionistas. Agora a empresa está alavancada, está num cenário diferente e ela precisa desalavancar.
A conclusão desse vídeo é que a empresa, ela é uma empresa excelente, porém é uma empresa que ela está com um nível de endividamento muito alto. Isso está impactando negativamente o resultado financeiro da empresa e, consequentemente, o lucro líquido. Na verdade, a empresa até operou no prejuízo, tanto nesse último trimestre de 2024 quanto no ano inteiro. Então, a empresa, mesmo sendo muito boa, ela está com um nível de endividamento muito alto e o cenário macroeconômico só piora o serviço da dívida da empresa. Afinal de contas, nós já temos estimativas de que a taxa Selic ultrapassará 15% em 2025. Então, eu já estava posicionado na empresa, eu me desfiz de toda a posição para aproveitar o custo de oportunidade. Se eu sei que a empresa vai continuar alavancada pelos próximos 2 ou 3 anos, que a empresa vai pagar dividendos zero ou, se pagar dividendos, serão dividendos pífios. Então, a cotação da empresa provavelmente vai sofrer durante esse período. Então, eu me desfiz da minha posição para alocar esse dinheiro em outros ativos que estão com a perspectiva de rendimento melhor. Por exemplo, se eu invisto numa ação que pague 10% de dividendo ao ano, que é fácil de encontrar, pelos próximos 3 anos, eu estou falando de 30% de dividendos em 3 anos, enquanto se eu ficasse com o meu dinheiro parado na Auren Energia, eu não aproveitaria essas oportunidades. Então, tem um custo de oportunidade muito grande. Na minha avaliação, não vale a pena estar posicionado na Auren Energia, mas fica a seu critério. Você pode permanecer posicionado na Auren Energia ou ir comprando aos poucos, esperando uma recuperação da empresa nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou dos resultados da Auren Energia. Deixa aqui nos comentários o que você vai fazer para que nós possamos discutir e aprender juntos. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu me chamo Luan Batalha, esse é o canal Nentar Invest. Fui!